capítulo 2, versículo de número 11. Eu só preciso da água, do ventilador não precisa não. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Hebreus, capítulo 2, verso 11 diz: Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Amém? Vou repetir. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Amém? Eu quero ministrar nessa noite sobre uma comunidade de irmãos. Amém? E, na verdade, é uma mensagem um pouco misturada, né? Tem bastante coisa nela, no sentido de aprendizado. Vamos orar para Deus trazer revelação para nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Abre o entendimento de cada um aqui, Senhor. Abre os olhos do coração, Senhor, para que exploda de revelação, ó Pai, e cada um aqui, Senhor, possa desfrutar da plenitude de Cristo, da maturidade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, eu vou dar uma volta para chegar no final lá na comunidade dos irmãos, ok? Vamos dar uma passeada aqui. Preste bem atenção aqui. Então, grande parte da nossa cosmovisão é fruto da influência que recebemos da nossa família. Amém? E nem sempre essa visão, essa cosmovisão que nós recebemos da nossa família, das pessoas que têm influência sobre nós, até da religião, ela de fato está alinhada com a cosmovisão de Deus. Amém? Então preste bem atenção para você lá no final chegar na conclusão. O que é cosmovisão? Segundo o dicionário, né? Maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu propósito na sociedade, assim como as respostas às questões, né, da vida, como a existência humana e a vida após a morte. Ou seja, a cosmovisão é uma visão que você tem acerca do mundo, como você enxerga o mundo, como você enxerga a vida, como você enxerga a eternidade. Isso é cosmovisão, chamado de cosmovisão. Outra versão aqui do dicionário diz modo particular de perceber o mundo. Ou seja, você dentro do mundo com o seu modo particular de entender o mundo. Geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender questões filosóficas, existência humana, a vida após a morte, etc. Concepção ou visão do mundo, né? Essa palavra, ela vem, né? A sua etimologia de cosmo mais visão. Ou seja, universo, como você enxerga a visão sua sobre o universo, sobre todas as coisas. Agora, nós, né? Podemos, então, como cristãos, devemos ter uma cosmovisão cristã. Ou seja, a minha visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre a eternidade, de acordo com a palavra de Deus. Essa é a questão. E é isso que a Bíblia chama de renovar a mente. Em outras palavras, para quem tem acompanhado as pregações, é o crer corretamente, né? É a maneira como eu creio, é a cosmovisão que eu tenho sobre as coisas. Ok? Um cristão deveria ver as coisas e todas as demais guiadas pela luz que recebeu da Bíblia. Então todos nós deveríamos ver a vida e termos uma visão de acordo com o que nós recebemos da revelação da palavra. A Bíblia tem muitas coisas a dizer acerca da natureza humana, do mundo, nosso propósito existencial, que é a verdade, moralidade, etc. Como também acerca do mundo. Ou seja, a Bíblia fala sobre tudo isso. Mais frequentemente do que imaginamos, a cosmovisão secular está em conflito com a Bíblia.
Então tem uma maneira de enxergar a vida, o mundo, os relacionamentos, os negócios, tudo de acordo com Deus. Existe outra maneira que é chamada de uma cosmovisão secular. Ou seja, como o mundo, isso não tem uma corrente única, existem várias correntes de como enxergar a vida, o mundo, a eternidade, etc. Uma cosmovisão secular. Essa cosmovisão secular é o que a Bíblia chama de mundo, que não podemos amar, e muito menos se moldar conforme ele. Ou seja, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, ok? Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. E eu já falei sobre isso, mas quero aqui enfatizar hoje. Então tem um mundo que nós devemos amar, que são as pessoas, a minha criação, tudo que Deus fez. Agora existe algo, e eu fiz até uma postagem no Facebook ontem, porque eu amo, eu odeio. Parece que não combina, né? Amar com odiar. Porque eu amo os pobres, eu odeio a injustiça. Eu odeio o roubo. Eu odeio as falcatruas que estão acontecendo no nosso país. Então, porque eu amo, isso produz em mim uma indignação. Não contra quem está roubando. Não é um ódio contra, não é um odiar sobre aquele que está roubando, mas sim sobre o roubo, sobre a atitude, sobre aquilo que está sendo feito. E nunca contra pessoas. Ok? Então, o mundo, queridos, preste bem atenção. É um espírito. O mundo que nós devemos odiar é um espírito com as suas ideologias. Ok? E tem muito cristão que tem uma cosmovisão secular. Ele é mundano, porque a sua forma de raciocinar, de pensar e de enxergar a vida, o mundo e tudo, entrou na forma do mundo, se conformou ao mundo, e não à visão de Deus. Ok? E grande parte disso se deve ao quê? A influência que nós recebemos na nossa criação, na nossa formação, dos nossos pais, a questão religiosa e etc. Vamos avançar nisso aqui. Esse conflito entre a cosmovisão secular e a cosmovisão de Deus. Onde o mundo nos mostra um homem desenvolvido ou um homem em evolução, a Bíblia diz que esse homem foi criado. Né? Tem o criacionismo e o evolucionismo. São duas visões sobre enxergar aqui o homem. Então, Deus, a Bíblia fala de criacionismo, Deus criou o homem. Mas existe uma corrente contrária, né, que fala que o homem está fruto de uma explosão e de outras correntes, e ele está evoluindo, ele vem do macaco. Isso são maneiras diferentes de enxergar o quê? A criação do homem, como a composição do homem. Onde o mundo diz que a moral é relativa, a Bíblia diz que ela é absoluta. E na verdade, queridos, nós precisamos entender algo aqui. Isso já vem lá da linha de Karl Marx. Não tem nada que é uma verdade absoluta. Tudo é relativo. E você já observou hoje, como até os cristãos caíram nessa? Quando você taxa alguma coisa, isso daqui está errado. Aí até alguns cristãos falam, cada um tem o seu ponto de vista. Nós temos que respeitar o ponto de vista de cada um. É normal. Jovenzinho, então, que entrou na universidade agora, já está com a mente dominada por essa cosmovisão. Ou seja, então quer dizer que não existe uma verdade absoluta. Toda verdade é relativa. Isso vai na contramão do que a Bíblia ensina sobre verdade. Onde o mundo diz que não há necessidade de salvação e redenção. A Bíblia claramente declara que todas as pessoas têm necessidade de confessar Jesus como Salvador. Então há uma cosmovisão secular em conflito com a cosmovisão de Deus, que está revelada na palavra dele.
O contraste é óbvio e profundo. Ambos não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, né, que ele estuda muito sobre filosofia. E ele disse, não, eu falei, Jesus é Deus para você? Ele falou, não. Jesus foi um grande homem. Jesus foi uma pessoa muito importante. Jesus foi alguém iluminado. Eu falei assim, mas ele disse o seguinte, Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu perguntei para ele, você acredita que tem que confessar Jesus para ser salvo? Ele falou, eu não acredito. Eu falei, então você tem que dar uma posição aqui para mim hoje. Ou Jesus estava falando a verdade, ou ele era um louco. Jesus aqui não foi o seguinte, Jesus não fez como a cosmovisão secular quer dizer, todos os caminhos levam a Deus. Como que as pessoas falam, né? Religião, futebol e política não se discute. Cada um tem a sua opinião. Então é o seguinte, queridos, nós não estamos para impor a nossa opinião por uma lei, ou a nossa crença, não gosto nem de opinião. Opinião é uma coisa que não tem valor. Agora, aquilo que você acredita, que está escrito na palavra, é a palavra de Deus. Eu não quero impor para você a minha opinião, mas eu quero pregar aqui para você hoje o que Deus diz sobre as coisas. Não é a minha opinião não é relevante qual time que eu torço. Não é como que você tem que arrumar seu cabelo, se você usa piercing ou não usa, né? Isso não é relevante. Agora o que é relevante, sim, tem coisas que são relevantes. Por exemplo, Deus criou homem e mulher. Amém? Deus criou homem e mulher. É relevante. Existem casos de anomalias, sim, os hermafroditas, eu estou até estudando sobre isso, e como eu vou fazer uma pregação só sobre o homossexualismo, porque existe uma cosmovisão secular dentro da igreja hoje sobre esse assunto. Eu estou num grupo aí de pastores que eu fiquei surpreso com a opinião de alguns sobre o homossexualismo. Foi feita uma pergunta se alguém ali naquele grupo faria casamento homossexual. Semana que vem eu respondo se eu faço casamento homossexual. Se você está interessado, venha semana que vem, quando eu marcar a data. Semana que vem eu falo para você, tá? E já observou como os crentes são intimidados de pregar o evangelho, porque agora não existe verdade absoluta. Nós estamos pregando aqui que nós deveríamos impor por um decreto de lei que deveria, o cristianismo ser a religião oficial do Brasil. Não, nós não queremos isso. Mas eu também não vou me acovardar e não falar aquilo que a Bíblia fala. Amém? Então, você crê que Jesus é o caminho? Você crê que Ele é a verdade? Então, fale dessa verdade. Amém? Tem gente que se intimida. Se eu encontro uma pessoa que fala, não, eu sou salvo pelas obras. Ah, não, tudo bem, a sua opinião eu respeito. Não, respeitar a opinião do outro, eu não vou agredir ele. Vem aqui, rapaz. E esses que falam, preste bem atenção, esses que falam que quando a gente quer pregar o evangelho, que nós não estamos respeitando a opinião, na verdade são os que não respeitam a opinião de ninguém. Então, ou Jesus, de fato é Deus, quando os discípulos falaram, mostra-nos o Pai, falou, quem vê a mim, vê o Pai. Ele está falando, eu sou Deus. Então nós precisamos, estar atentos sobre isso. O resultado da cosmovisão secular pode ser visto ao nosso redor. Ao observarmos a sociedade, fica evidente que nem tudo vai bem. A televisão tem se degenerado, tornando-se um bordel.
de violência, pornografia, seriados que destroem a família, comerciais que apelam para a gratificação imediata dos prazeres, e desenhos animados que são cheios de violência, ocultismo e desobediência aos pais. Esse é o retrato da sociedade. Eles frequentemente retratam pastores como a pior tipo de pessoa, apenas fazem questão de enfatizar isso. Padres como pedófilos e pessoas religiosas, ou que frequentam uma reunião como essa, como ignorantes, inseguros e fanáticos. Tudo isso para quê? Para enfraquecer a sua fé. Esse é o trabalho. Uma moça então chegar hoje numa sala de aula e se perguntar para ela, você é virgem? Eu garanto que a maior parte das moças tem vergonha de dizer que é virgem. Sabe por que você tem vergonha? Porque você já pegou a cosmovisão secular. As pessoas têm vergonha de proclamar sua fé. As notícias são extremamente parciais, a mídia. E quando falam de áreas onde a moral religiosa e a secular colide, eu estou usando a palavra religiosa porque é o termo que se usa, né? Religião, na verdade, é religare. Mas ela ficou pejorativo por causa da religiosidade. Então, quando você vê a cosmovisão de Deus e a cosmovisão secular se conflitando, seguidamente apresenta informações com palavras fortes. Ao invés de falar que estamos a favor da vida, nós escutamos 10 manchetes: evangélicos são contra o aborto. Ou seja, pejorativo. Nós somos contra o aborto. Não era melhor a matéria? Deputados se levantam na Câmara a favor da vida. Ou seja, porque é uma forma de que tendenciosa da mídia. Ao invés de conservador, é fundamentalista. Outras palavras são utilizadas, tais como, a Bíblia é exagerada. Alguns dizem que a Bíblia é um livro atrasado, descontextualizado para as realidades da sociedade hoje em dia. Falam sobre censura, que somos intolerantes, fanáticos. E sabe a grande questão, queridos? Hoje nós temos uma corrente de gente que se diz cristã, que é o do politicamente correto. Politicamente correto é aquele que quer ser agradável para essa visão, essa cosmovisão secular. Mas eu vou falar mais disso semana que vem. Eu confesso a vocês que estou com esse assunto do homossexualismo aqui, ó. Não com os homossexuais. Eu vou explicar bem. Tem 3 tipos de linha. Os que têm o problema genético, que são raridade da realidade, raridade da raridade. Tem os que têm os traumas de infância por estrupos e outras coisas. E tem aqueles que se fazem, que são os militantes. E é quase como que, e aí juntando um pouquinho, eles pegam um pouquinho da graça, defraudam o que é amor, e agora qualquer um que falar que tem cura, que na verdade é o novo nascimento, é taxado o quê? Intolerante, e etc. E tem muito cristão caindo nessa visão. Então vamos lá, queridos, vamos avançar. Então, eu pergunto para você, como que você tem enxergado o mundo, a vida, o casamento, a relação com o dinheiro, a relação com os pais, o aborto? Como que você enxerga tudo isso? Deixa eu falar algo para vocês, queridos. Sabe o que infelizmente acontece no nosso país? Nós estamos muito ligados ao dinheiro ainda. Sabe por que o governo passado caiu e esse pode cair também? Não é necessariamente por causa de roubo, não.
É porque a economia começou em mal. Quando a economia começa em mal e as pessoas começam a perder o emprego, elas ficam incomodadas porque perderam o emprego. Mas sabe, vou te falar uma realidade. A crise afeta todos. Quem tem comércio afeta, quem tem, todo mundo de alguma maneira afeta. Mas sabe, poucas pessoas que eu vejo de fato, elas preocupadas ou indignadas, não porque simplesmente por causa do desemprego. O maior mal que nós estamos acontecendo no nosso país não é o desemprego. O maior problema que está acontecendo no nosso país não é político roubando. O maior problema do nosso país é que há alguns anos já está sendo trabalhado fortemente a questão das ideologias. Eu já ministrei aqui para os irmãos sobre a dominação mundial, sobre que agora o comunismo ela é travestido de socialismo, de esquerdismo, e que isso, querido, se você começar a observar o que está sendo feito com as nossas crianças, o que está sendo feito com os nossos jovens nas universidades, isso é terrível. Há pouco tempo atrás eles estavam tentando implantar uma cartilha para criança de 6 anos, ensinando a masturbar a criança de 6 anos. E nós estamos preocupados só com a economia, só com o dinheiro, só com o emprego. Eles estão trabalhando no silêncio. Sabe por quê hoje? Mesmo com tanto roubo, você tem militantes defendendo pessoas como Lula. Eu não estou aqui querendo fazer partidarismo aqui hoje, estou falando de ideologia. É porque os jovens foram convencidos, por exemplo, que existe a classe burguesa. Ontem eu vi um discurso lá, se você quiser, lá no meu Facebook tá, aquela senadora aqui do Paraná, Gleice, foi eleita presidente nacional do PT, e ela colocou lá: nós não vamos admitir nenhuma falha que cometemos, para que a classe burguesa não se utilize disso. Querido, você anda de avião particular aqui? Você come nos melhores restaurantes, você dorme nos melhores hotéis? Não tem nenhuma classe burguesa aqui então. Mas esse discurso, e que facilmente é aceito, quer induzir que eles estão trabalhando em favor do trabalhador contra uma classe burguesa. Mas na verdade é tudo mentira. Mas as pessoas, elas, por não terem a visão de Deus e discernimento espiritual, não conseguem entender o que está acontecendo no nosso país. Eles estão trabalhando nas universidades para tudo aquilo que é a família, a chamada família tradicional. Estão trabalhando contra tudo aquilo que é moral. Daqui a um tempo você vai ver no nosso país que erotizar as crianças vai ser bem normal. Eles estão trabalhando para tudo aquilo que é verdade absoluta. Eles trabalham contra a palavra de Deus. Eles estão doutrinando nas faculdades, nas escolas, e é por isso que nós temos uma geração de jovens que estão contra o Senhor. E que criaram um falso Deus na sua mente. Mas vamos lá então. Você é resultado então de a influência que você recebeu na sua vida, te deu uma cosmovisão, uma forma de enxergar a vida, as coisas, relacionamento, etc., dinheiro e etc. Agora nós temos que entender algo. Nós somos um ser triuno. Amém? Você é um ser triuno. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você é um ser triuno. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. Para que serve o nosso espírito? O nosso espírito, para nós termos contato com a divindade. Porque Deus é espírito. E na verdade nós somos um ser espiritual. Amém? O corpo, para você ter contato com o mundo físico, com a matéria. E a alma é o seu eu,
É na sua alma que você tem a sua individualidade. E o seu corpo expressa aquilo que tem na sua alma. A alma ela é formada de 3 funções a alma tem. Mente, vontade e emoções. Diga mente, vontade e emoções. Ok? Então vamos lá. O nosso espírito, quando nós cremos em Jesus, ele foi regenerado. Ele foi recriado. E o próprio Espírito de Deus se uniu ao nosso espírito e nós se tornamos um só espírito com Deus. Amém? O seu corpo, ele será glorificado. Ou seja, esse corpo está se deteriorando a cada dia. Você pode investir todos os cremes que você quiser, pode trabalhar na academia, mas esse corpo, ele é algo corruptível e ele não tem conserto. E nós vamos receber um corpo glorificado. Amém? Que será eterno. Agora nós temos a nossa alma. E a nossa alma está sendo transformada. Transformada. Então no seu espírito, preste bem atenção. No seu espírito, você já é santo, você já é justo e você já é perfeito. Amém? Porque Deus no seu espírito fez a obra completa. E você foi unido a Deus no seu espírito e agora é um só espírito com Ele. O seu corpo vai ser glorificado e a sua alma, que é a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, está sendo transformada. Ótimo. A Bíblia diz que antes de nós nascermos de novo, antes de nós crermos em Jesus, nós éramos alma vivente. Ou seja, nós tínhamos uma alma e um corpo. Porque o nosso espírito estava morto, separado de Deus. Agora em Cristo, nós fomos feitos espírito vivificante. O que significa isso? Que agora você é um ser espiritual. Espiritual. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 6, a Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu te ensinar aqui algo. Existe o nascimento na carne e existe o nascimento no Espírito. Que a Bíblia chama o nascimento do Espírito de novo nascimento. Ou seja, toda vez que alguém confessa Jesus, amém? Quando você confessa Jesus, quando você crê verdadeiramente em Jesus, você nasce de novo, ou seja, você nasce no seu espírito. O seu espírito é recriado. Isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Então você passa a ser um ser espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15:45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Ou em outras versões, alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Quem é o último Adão? Jesus. Amém? Tem o primeiro Adão e o último Adão. O último Adão é Jesus. Adão se tornou... O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó, da terra. O segundo homem é do céu. Então, fala do nascimento natural e do nascimento espiritual. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. É por isso que nós somos feitos agora nova criação. Amém?
Então você tinha o nascimento na carne, agora você tem o nascimento no espírito. Isso é novo nascimento. O primeiro homem era terreno. O primeiro nascimento teu natural era o nascimento terreno. Mas agora, quando você creu em Cristo, você agora se tornou um ser celestial. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. No seu nascimento natural, você recebeu, você herdou tudo aquilo que era de Adão, inclusive o pecado. No seu nascimento espiritual, você herdou tudo aquilo que era de Cristo. Amém? Então, no novo nascimento, você recebe tudo aquilo que é de Cristo. Agora vamos entender. Eu, no meu espírito, então, fui aperfeiçoado. O meu corpo vai ser glorificado. E a minha alma está sendo transformada. Agora, como que minha alma é transformada? Como que a alma é transformada? Diga assim, pela renovação da mente. Queridos, eu estou dando uma introdução um pouquinho mais, alguns conceitos, espero que você não seja como alguns brasileiros que desligam o cérebro. Quando é alguma coisinha mais, vamos lá, amém? Você expressa aquilo que você tem na sua alma, ou seja, na sua mente. Então nós estamos falando aqui de dois tipos de visão, da cosmovisão secular e da cosmovisão cristã, amém? Agora, por que tem algumas pessoas que apesar de serem nova criação, apesar de ser agora um ser celestial, ainda não conseguem expressar essa realidade no seu dia a dia? Está entendendo? Tem pessoas que elas até já converteram, tem uns que não converteram. Estou falando de gente que converteu, que teve uma experiência com Deus. Ele converteu, mas você não vê os frutos dessa conversão. Sabe por quê? Porque não se permite renovar a sua mente com a cosmovisão de Deus. Amém? E sabe qual que é um dos impedimentos para você renovar a sua mente com a cosmovisão de Deus? Muitas vezes é a tradição familiar. É a tradição familiar. Tem muitos crentes que eles amam se parecer com a sua família natural. A irmã ama parecer com a mamãe, porque minha mãe dizia sim. O que se fez aqui, se paga aqui. Eu aprendi com meu pai, não leva o desaforo para casa. E aí você começa, você é cristão, você vem no Soma, você vai no GP, mas a sua visão tem nada a ver com a visão de Deus. E é interessante que toda semana você está escutando aqui, mas como você, e aí, quem fez o cursão lá atrás lembra, que nós temos uma casca na nossa alma, chamado ego. Obstinação, sabe, o teu ego te leva para obstinação. Sabe aquela pessoa que tem orgulho da sua opinião? Tem opinião. Você tem tanta opinião que você está há muito tempo na vida da igreja e você ainda continua com uma cosmovisão, com uma mentalidade, com uma crença não semelhante ao homem celestial, mas sim semelhante ao natural apenas. Esse é um problema grave. Por quê? Porque isso não se deixa renovar pela palavra. Falamos sobre dinheiro, você já tem a sua visão sobre dinheiro. E você não deixa renovar. Queridos, nós precisamos renovar isso, amém? Eu vou te falar aqui. Um dos grandes obstáculos chama-se você não entender que agora em Cristo, você agora tem uma nova identidade familiar, uma nova nacionalidade e um novo nome. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. É muito estranho, depois de algum tempo de conversão, você ainda continua parecendo
se parecendo na sua vida, na maneira de enxergar a vida, na maneira de lidar com o esposo, na maneira de lidar com o filho, na maneira de lidar com o dinheiro, na maneira de lidar com as coisas, com seus pais que não tiveram uma experiência com Deus. Se tem uma coisa que é um impedimento, sabia, queridos? Em Colossenses diz que nós temos que tomar cuidado com isso. É algo chamado tradição. Não, isso aqui é a tradição da minha família. Na minha família sempre fizemos assim. E daí? Agora você, em Cristo, recebeu uma nova linhagem familiar. Dentro desse processo de transformação da alma, é importante renovar nossa mente em relação a quem somos a partir do novo nascimento. A partir dessa nova realidade que nós temos no nosso espírito. Amém? Então vamos lá, eu quero repetir algumas coisas aqui. Apesar de nós sermos um ser triuno, de fato, quem nós somos diante de Deus é um espírito. Amém? E o que onde está a nossa identidade, é que nós recebemos de Deus o nosso espírito. Amém? A nossa alma deve receber a influência através da renovação da mente, da nossa realidade agora em Deus, o nosso espírito. E o nosso corpo vai ser glorificado. Amém? Agora vamos lá. A nossa filiação determina quem somos. Amém? Saber de quem eu sou filho determina quem eu sou. Pois em grande medida, herdamos coisas de nossos pais. Gênesis 11:1 diz que cada semente gera segundo a sua espécie. Da mesma forma, podemos afirmar que se somos gerados por Deus, somos filhos de Deus, somos gerados por sua semente. Isso não é uma doutrina, isso é uma realidade. Você foi gerado de Cristo. Agora você é filho de Deus. Se você pegar a tua identidade terrena, você tem o nome de um pai aí. Mas eu quero falar para você, nós precisamos começar a viver por uma identidade superior. A identidade que nós recebemos de Deus. Amém? Não a identidade que nós recebemos natural, mas a identidade sim que nós recebemos de Deus. Nesse momento faz-se necessário lembrar que nem todos os homens são filhos de Deus. Somente aqueles que têm a semente divina, que se tornaram filhos de Deus ao crer em Jesus. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus. Nascemos da carne e éramos carne, alma vivente. Mas agora que nascemos do Espírito, somos seres espirituais. E temos agora uma identidade espiritual e uma paternidade espiritual. E a nossa paternidade agora é Deus. Nós somos filhos de Deus. Você tem que viver por essa realidade. Sabe por que tem muita gente sofrendo? Ele fala assim, eu não tenho um pai. Você não me entende porque eu não tenho um pai. Querido, você pode não ter um pai terreno, mas você tem um pai eterno. O seu pai é Deus. Ele é o Abba Pai. E nós ficamos insistindo nessa história que nós não temos um pai. Mas Deus agora é o seu pai, porque em Cristo você foi feito filho de Deus. Amém? Somos filhos de Deus, que é Espírito. E recebemos todas as implicações disso. A palavra de Deus nos garante que somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, você é herdeiro com Cristo da promessa. Ou seja, você tem uma herança agora por causa de Cristo. Agora você tem que se apropriar dessa realidade. Eu sou ser espiritual, eu sou celestial e eu tenho um pai. E o meu pai é o Abba Pai, o paizinho amado. Você não é alguém terreno. Você não é alguém que vive por essa vida, por as coisas naturais dessa vida. Porque agora você é eterno e é celestial. E porque você é celestial, você pensa nas coisas do alto. Muda completamente, querido. Nós estamos muito apegados ainda na nossa ligação natural e não na nossa ligação celestial.
Nós temos que parar de confessar derrota, esquecer do passado e começar a se enxergar agora com essa nova identidade. Eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Ele é meu Abba Pai. E Ele me supre em todos os momentos. Eu não sou mais escravo, eu não sou servo, eu sou filho. Essa é a minha identidade. É interessante, né, queridos? Existe todo algo ligado, por exemplo, a quem é filho, né? Ali quem é da linha real ali da Inglaterra, né? Do príncipe ali, princesa. Existe todo um costume, existe toda uma maneira de lidar com a vida, porque eles são, né? De uma linhagem especial. A partir do momento que você se enxergar quem você é em Cristo, e que agora Deus é o seu Pai, e que essa é a sua nova identidade, você agora vai entender que você é de uma linhagem diferente. Você não trata com as pessoas como outras pessoas tratam. Você não lida com o dinheiro como outras pessoas lidam. Você não trabalha no trabalho que você está como outras pessoas trabalham. Que agora você, né? Agora você é de uma outra linhagem, você é de um outro DNA. Permaneça firme nessa identidade que você agora está recebendo de Deus, como filho amado. Amém? Além de você ter uma nova filiação, agora você tem também uma nova nacionalidade. Diga assim, uma nova filiação, uma nova nacionalidade. Pergunta para a pessoa do lado, de que país você é? Pode responder para o irmão. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Argentina! Deixa eu falar para você aqui, preste bem atenção. Nesta terra somos brasileiros. Onde chegamos, somos brasileiros, levamos nossa nacionalidade conosco, nossos costumes e valores. Então, quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, você recebeu uma nacionalidade. E no caso aqui, eu creio que quase 100% brasileiro. Porque você nasceu no Brasil. Ok? Agora, quando você nasceu do Espírito, e você recebeu a vida de Deus, você recebeu agora também uma nova nacionalidade. Antes nós nascemos nas trevas, porém morremos em Cristo e nascemos na luz. Logo precisamos esquecer da nossa antiga nacionalidade, esquecer a época das trevas e o que vivemos lá, para então andarmos em novidade de vida. Colossenses 1:13 diz que nós devemos agora andar em novidade de vida. Deixa eu falar uma notícia para você. Você não é mais brasileiro, você é cidadão do céu. E sabe, queridos, enquanto não renovar nossa mente, nós vamos ficar enxergando a vida como o brasileiro enxerga. Para brasileiro nós damos um jeitinho, sou brasileiro, dou um jeitinho. Para brasileiro, orgulho é malandragem. Para brasileiro, chegar atrasado é normal. Para brasileiro, compromisso não existe. E muito crente, apesar de ser nova criação, apesar de ser um ser espiritual, apesar de ser filho de Deus, ele ainda está com a identidade brasileiro. Ele ainda, né? Se falar para ele, ó irmão, preciso de você como missionário na Argentina. Na Argentina não gosto de argentino. Querido, para Deus não existe argentino, brasileiro, não existe americano, não existe nada. Só existe duas nacionalidades. Os que estão nas trevas e os que estão na luz. Os que são do céu e os que não são do céu. Essa é a grande realidade. Deixa eu falar algo para você aqui em nome de Jesus. Você não tem mais passado. Você nasceu de novo. E agora você é filho da luz.
Esqueça o seu passado. Pare de ficar falando do seu passado, das suas mazelas. Rejeite a autopiedade, né? Aquele desejo que as pessoas tenham dó de você, como se você fosse um coitadinho. Ah, querido, você não sabe, né? Ó, deixa eu falar um negócio aqui para você. Ó a cosmovisão secular. Ela disse que, né, nós vamos precisar entender as pessoas. E para ver qual foi o sofrimento que elas passaram, para entender por que elas se comportam daquela maneira. É uma psicologia, né? O que a psicologia faz? Ela pergunta a você, vê de onde que você veio, qual que foram os problemas que você teve, os traumas que você teve, para trabalhar com você esses traumas. E tem gente que vem falar comigo e acha que eu sou psicólogo. Não, eu sou pregador do evangelho, querido. Se você vier falar para mim, não, mas porque eu sou assim, porque eu fui abandonado pelos meus pais, e meus pais na verdade não queriam me ter, e porque eles queriam abortar, porque eles eram jovens, e hoje eu tenho um trauma, porque eu não sou amado, e eu estou depressão. Eu vou falar o seguinte, pega tudo que você me falou agora, joga no lixo. Claro que eu vou falar com todo jeitinho, né? Choro primeiro com você, entendeu? Depois eu vou falar, esquece tudo. Eis que Deus fez você uma nova criação. Querido, o Evangelho não é aqui um lugar para nós ficarmos tratando mazelas, falando de passado, não. O Evangelho é para nós olharmos para a cruz e ver o que a cruz proporcionou para nós. Na cruz, você recebe uma nova filiação. Agora Deus é o seu Pai. Na cruz você recebe uma nova nacionalidade. Agora você é celestial. Amém? Diga, eu sou celestial. Muitos podem dizer, não, estamos espiritualizando muito. Isso é espiritualizar demais. Agora eu pergunto para você, você é um ser espiritual ou não é? Eu sou, querido. Sabe, eu me enxergo em Cristo, eu olho para Ele. E à medida que eu contemplo Ele, eu vou sendo transformado na minha alma, da realidade que já existe no meu espírito, de glória em glória, na imagem do Senhor. E minha esposa vai vendo essa imagem, vocês vão vendo essa imagem, quem relaciona comigo no trabalho vai vendo essa imagem. Sabe por quê? Porque eu estou contemplando Jesus e quando eu contemplo Ele eu vejo quem eu sou. Eu permito que a minha mente seja renovada conforme Ele é. E agora eu não estou preocupado em ter a minha visão, eu estou preocupado que a visão dEle tome o meu coração. E que eu seja uma expressão daquilo que Ele crê, daquilo que Ele é. Por isso que Paulo diz, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Você é celestial, você é da nobreza, você é do rei. É diferente, querido. O que foi influência no nosso passado não pode mais influenciar nossa nova vida. Ficamos com a palavra, pertencemos a outro reino, temos outra nacionalidade e devemos viver de acordo com ela. Nós somos do céu. Se o mundo briga por dinheiro, querido, quantas pessoas que sofrem. Eles vêm me procurar falando, pastor, lá na minha família tinha uma herança e pegaram a minha herança e roubaram a minha herança. O que eu faço? Falei, tenta conversar. E se eles não quiserem acordo, abre mão da herança. Porque a Bíblia diz, não entre em demanda com quem te toma. Não, eu não aceito isso. Teve um dia, conversando com uma irmã, fizeram um negócio entre irmãos aqui na comunidade, e um irmão teve dificuldades financeiras e não pôde honrar o compromisso que fez com essa outra família. E eles me procuraram, o senhor tem que resolver, isso não pode ficar assim. Como que esse irmão passa eu para trás? Eu falei, não pode mesmo. Aí eu li 1 Coríntios capítulo 6. Então vamos constituir um juiz aqui sobre esse caso.
e que for decidido, a igreja decidir, vocês vão acatar, ok? Ok. Porque a Bíblia diz, querido, que nós não levamos as nossas causas a tribunais humanos. Ou seja, se você tem problema com outro irmão, jamais você vai levar isso a juiz humano. Nós só levamos a juiz humano aqueles que não são crentes, se for necessário. Aí entra na autoridade de Romanos capítulo 13. Ok. Aí eu fui sentar e escutar a situação. E aí eu vi que realmente o irmão que estava devendo não tinha condição de pagar de jeito nenhum no momento. Aí cheguei para aquela família e falei o seguinte: o irmão não tem condição de pagar, você tem que esperar. Eu não aceito isso! Eu falei, sabe o que você não aceita? Que você tem uma visão da vida, das coisas, de como lida com o dinheiro, de como lida com o dano, de acordo com o mundo. Você é um cristão que se comporta como o mundo, porque você nunca permitiu que Deus renovasse a tua visão, que Deus renovasse a sua mente, que Deus renovasse os teus valores, que Deus te mostrasse como é que se lida com o dinheiro, como é que se lida com a vida. Irmãos, eu não vou ser hipócrita aqui não. Não fico nada contente quando alguém vem me dizer assim: estou grávida, pastor. Cadê seu marido? Não tenho marido, né? Eu fico triste. Sabe por quê? Porque não foi a visão de Deus para um jovem. E não foi a concepção de Deus como uma família deveria ser organizada. Agora se pergunta, o senhor vai desprezar a pessoa que teve o filho? Claro que não, porque também não é a visão de Deus de como lidar com quem falha. Mas se você perguntar para mim que eu estou fazendo festa, mais uma criança, no primeiro momento não. No primeiro momento para mim é luto. Sabe por quê? Porque não foi assim que Deus planejou para uma criança nascer. Deus planejou para uma criança ser concebida dentro de uma relação entre um homem e uma mulher, de aliança, num casamento, numa família. Essa é a grande realidade. Quando você nasce de novo, você recebe também de Deus um novo nome. Diga assim, um novo nome. Na Bíblia, nome fala de identidade. Nos tempos bíblicos de Abraão, por exemplo, até de Paulo, Deus mudava o nome da pessoa. Por exemplo, Abrão significa bom homem, passou a ser Abraão, pai de multidões. Isso tinha um significado muito profundo. Deus mudou o nome para que ele não se esquecesse de quem ele era, da aliança que Deus tinha feito com ele. Sabe, queridos, quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo nome. De pecador, você recebe um novo nome: justiça de Deus. Amém? Você recebe um novo nome, uma nova identidade, uma nova herança. De uma pessoa frágil, de uma pessoa instável, de uma pessoa mal resolvida, de uma pessoa mal amada, você recebe agora uma nova identidade: amado, justo, santo, abençoado. Essa é a sua nova identidade. Amém, querido? Mas para que tudo isso possa ter valor na sua vida, é necessário então que você se permita ter a sua mente renovada, entendendo que agora você não é um cidadão terreno, você agora é um cidadão celestial. Amém? Fala para a pessoa do lado, você é celestial. Está entendendo? Amém? Qual que é a conclusão desse assunto? Para nós chegarmos lá no tema da ministração. Agora você tem uma nova família. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 18, em João 3,16, que Jesus era o unigênito. Jesus então era o único filho de Deus, unigênito. Amém? Agora, em Hebreus 1, 6 e outros vários versículos, diz que o unigênito se tornou primogênito.
O que isso tem a ver? Que antes Deus tinha um único filho, chamado Jesus. Esse único filho, que era unigênito, se tornou o primeiro de muitos. E dentre esses muitos, está eu e você, que cremos no nome de Jesus. A todos que creram no nome de Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, só aqueles que creram em Jesus. Mas isso é uma coisa interessante, que te dá uma profundidade que muitas vezes as pessoas não estão entendendo. Podemos concluir então que agora Jesus é nosso irmão, amém? Amém? E que todos os nascidos dele são partes agora de uma mesma família. Efésios 2:19. A Bíblia diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, porque agora você é um ser espiritual, porque agora você nasceu de Cristo, porque agora você tem Deus como seu Pai, porque agora a sua nacionalidade não é terrena, mas sim celestial, porque agora você recebeu um novo nome, agora você também tem uma nova família. Olha, irmãos, isso aqui é uma coisa muito profunda. Quem é a sua família? Quem é a sua família agora? São todos aqueles que são irmãos de Jesus. Pergunta para o irmão do lado: você é irmão de Jesus? Fala assim para ele: então você é meu irmão. Olha aqui para mim. Pense na revolução que aconteceria na nossa comunidade se de fato todos nós se enxergássemos como irmãos. Não só faz de conta: meu irmão, você é meu irmão, ei irmãozão, irmão, ô irmã, Pai do Senhor. Eu pergunto para você: você de fato você me enxerga como seu irmão? Porque, queridos, eu tenho 4 irmãos de carne. Eu já tive alguns desavenços com meus irmãos de carne, mas continua sendo meu irmão, sempre acerta. Sempre acerta. Agora eu pergunto, quando você chega na casa do teu irmão, eu, por exemplo, chego na casa dos meus irmãos, tenho a liberdade de abrir geladeira, sentar no sofá, falar: pô, essa internet tá lenta. Melhora esse Wi-Fi aqui, pô. É ou não é? Você sonha junto, você resolve conflito junto, mexeu com todos. Mas por que na igreja de Jesus não é assim? Porque de fato nós vivemos ainda pelo nosso nascimento terreno. E há um monte de gente que é irmão, mas que está em confusão. É um monte de gente que é irmão, mas não vive como irmão. É um monte de pessoas que é irmão, mas vive num relacionamento superficial. Porque ainda vivemos o nascimento natural. Só consideramos irmãos aqueles que nasceram da nossa mãe e do nosso pai, mas não consideramos a igreja como uma casa, como uma família de irmãos. Mais 5 minutos eu termino. Apocalipse. Apocalipse 2:6 diz o seguinte. Apocalipse 2:5 está falando aqui, né? A igreja de Éfeso. E diz o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender,
virei a você e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Verso 6, preste bem atenção. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Essa igreja aqui odiava a prática dos nicolaítas, como Jesus também odeia. Olha que coisa interessante, uma palavra forte na Bíblia. Jesus está odiando algo. O que são os nicolaítas? Não existe nenhum registro na história sobre esse Nicolau e seus seguidores. Quando isso acontece, nós temos que pegar, a palavra e ver o seu significado. Essa palavra aqui vem de Nicos e Laicos. Nicos significa dominador, aquele que está sobre, e Laicos, povo comum. Leigos, que vem do português, leigos. O que é esse ensino aqui que Jesus odeia? Preste bem atenção. É a doutrina que ensina que tem uns que devem dominar sobre outros. Tem uns que devem dominar sobre outros. Isso é chamado de clericalismo. A religião transformou-se em clericalismo, onde tem o clero, os dominadores, e os leigos, que também pode ser traduzido como idiotas. O clero e o leigo. Por isso que nós somos contra o clericalismo. Deus odeia quem deseja dominar sobre outros. Está entendendo? É aquela pessoa que acha que é Deus na vida da outra pessoa. É aquela pessoa que acha que se os outros andassem com ela, a sua vida seria muito melhor. Antes tinha muito isso na Maia, está acabando cada dia mais. O dia que eu for para o center do pastor e da pastora, a minha vida vai mudar. Meu irmão uma vez fez uma proposta, por favor, vem morar aqui na minha casa para me ajudar com meu marido. Muitos acham que se andasse com determinada pessoa, sua vida iria mudar. Isso é negar a obra do Espírito Santo. Esse espírito aqui, irmãos, do clericalismo, é o que faz tantas pessoas gostarem de títulos, de reconhecimento humano. Mas para Deus, títulos não significam nada, tanto na vida da igreja quanto fora. Clericalismo é fazer o homem como intermediário, é o homem se fazer como intermediário de uma pessoa com Deus. Ou seja, é eu querer se fazer intermediário do seu relacionamento com Deus, como se eu fosse o seu intercessor diante de Deus. Como se você tivesse que confessar algo para mim, para que eu falasse para Deus em seu favor. Isso é do diabo. Todos nós, como sacerdotes, somos intermediários para o mundo e não para outros irmãos. Porque o mundo está... Ele é mal ensinado, vira uma doença na igreja. Quem é meu pai? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha discipuladora? Eu preciso fazer um particular. Eu preciso falar com ela. E ninguém está falando comigo. Eu estou sem uma discipuladora. Você me discipula? Você quer ser minha mãe? Você quer ser meu pai? Quem vai ser meu pai? Meu pai! Eu quero meu pai! Cadê meu filho? E vira uma doença, querido. Sabe por que Jesus diz a ninguém chame de pai? Sabe por quê? Sabe o que ele estava dizendo? Agora você tem um Abba Pai. Olha para ele. Sabe, queridos, tem muitos irmãos frustrados na sua casa porque eles estão esperando de mim, eles estão esperando do seu facilitador, eles estão esperando de outras pessoas, porque eles estão querendo que a sua carência emocional seja suprido em homens. Deus está dizendo hoje, eu sou o seu pai, você agora é meu filho. Agora Paulo falou que chamou pessoas de filho, chamou. Não é errado você, alguém que te ganhou para Jesus, você falar, aquela é minha mãe, é meu pai. Mas isso levado ao extremo vira uma doença. Querido, eu não estava aguentando mais uma época. Você é meu pai,
porque você é fantástico, porque eu posso contar com você, porque você é demais, você não falha, porque você me ajuda, porque você é generoso, porque você... Sabe o que acontece com isso, querido? Tem uma hora que eu vou falhar com você. Tem uma hora que eu vou falhar com você. Assim como você falha com as pessoas. E se você tem essa expectativa que eu sou o seu pai como Deus é, você vai quebrar a cara e você vai se decepcionar. Então, essencialmente, no Novo Testamento, nós se chamamos de irmãos. Eu estou dizendo aqui, tem versículos, Paulo fala assim, de novo senti dores de parto pelos meus filhos espirituais. Sim, tem filhos. Mas deixa eu te falar algo aqui muito interessante. A maior parte do Novo Testamento é irmãos cuidando de irmãos. Amém? Então você, porque é mais velho na fé, você cuida de outro irmão. Quem já tem irmão pequeno aqui? Você ajudou a cuidar da sua irmã, do seu irmão? Ajudou? E a sua irmã, a Camila, que tem irmã, ela teve que chamar você de mãe? Não, ela teve que te chamar de mãe? Não, porque a mãe é Simone. Você continua sendo irmã. Agora deixa eu falar algo aqui para você, queridos. Você não cuida por uma posição, e sim porque é seu irmão. Amém? O clericalismo quer títulos para fazer o que deveria ser algo orgânico. Nós cuidamos uns dos outros porque somos irmãos uns dos outros. Pastor, eu não tenho título de facilitador, eu não tenho título de apóstolo, eu não tenho título de mãe espiritual. E daí? É seu irmão? É da sua família? Então vamos cuidar uns dos outros. Eu não tenho nenhum título nessa comunidade. Ninguém tem, querido. Porque nós somos a comunidade dos irmãos. A sabedoria é irmãos cuidar de irmãos. Amém? Que você possa hoje entender que você é irmão. Que nós somos uma família. Amém? Porque agora temos o mesmo Pai. E temos o mesmo irmão, que é Jesus. E sabe o que eu acho maravilhoso esse texto de Hebreus? Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Jesus não tem vergonha de você. Eu pergunto para você, por que você tem vergonha dos seus irmãos? Por que você gosta de expor o erro dos seus irmãos? Porque de fato ainda não enxergamos como irmãos. A partir do momento que nós enxergarmos como irmãos, as coisas vão mudar. Amém? Eu creio que isso está mudando. Recapitulando. Se queremos transformar, a nossa prática de vida, precisamos renovar a nossa cosmovisão conforme a visão de Deus. Somos um ser espiritual e por isso precisamos assumir nossa nova identidade. Nossa família agora são todos que confessam a Jesus. Somos uma comunidade de irmãos. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom.